sexual, seja ela romântica, né? Eu vou seduzir através do romantismo. É um relacionamento intenso, mas sem nenhum interesse, sem nenhuma duração. É mesmo que acenar de longe, sem compromisso. Então, aqui em Êxodo, capítulo 18, nós vamos aqui a leitura do verso 1, diz que Itro é o ministrante de Midian. Ele é sogro de Moisés. Ele, em Midian, ouve tudo que Elohim fez por Moisés e por Israel, seu povo. Adonai fez Israel sair do Egito. Êxodo capítulo 18 é a porção Itro, Jetro. Diz a senhora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Elohim tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Eterno tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lhes enviara, e os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse, fui peregrino em terra estrangeira, e outro se chamava Eliezer, pois disse, o Elohim de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Então ele vai reverenciar Adonai no nome dos 2 filhos dele, tanto o Gerson quanto o Eliezer, traz em seu nome o significado do que ele teve que passar, o que ele vivenciou. O ensino hebreu afirma que quando você olha aqui e fala assim, ele é sacerdote de Midian, Corém Midian, quando o nome sacerdote está ligado a um povo, ou melhor, a um local, esse sacerdote ele tem a postura deste local de ser um príncipe. Faz referência, então, a Jetro como príncipe de Midian. Jetro ouviu falar de Elohim. Segundo os comentaristas da Torá, o que Jetro viu é o que ocorreu na saída de Misraim, isto é, do Egito. Isso desde a abertura ali do Mar Vermelho até a guerra contra Amaleque. Segundo os comentaristas da Torá, esse foi o que ele ouviu. Ele não havia ainda ouvido e nem entendido o que ocorreu dentro do Egito. Mas a saída, botar para fora até a guerra contra Amaleque, era essa notícia que chegava às nações. E Jetro chegou ao ouvido de Jetro. Jetro foi conhecer o que havia acontecido ali no Egito. Esses 2 eventos, da saída do Egito, que é praticamente Pessa ali, né? E a guerra contra Israel, elas aconteceram da porta do Egito para fora. Então, são eventos que as nações ficaram preocupadas. Existe um povo que tem um único Elohim, e que esse Elohim o ajuda a caminhar. Vá à frente dele. Uma nuvem de atrás, uma coluna de fogo atrás, uma nuvem na frente. Não é isso? Então as nações conhecem Israel através dos eventos de Adonai, que é um Elohim que vá à frente. O príncipe de Midian, o Jetro, o sacerdote de Midian, ele tem sob o seu comando N deuses. Se você for pesquisar aí, você não vai encontrar a quantidade de deuses, mas diz que é um panteão de deuses. Midian acreditava em vários deuses. Então ele vai levantar-se, vai querer conhecer mais este Deus que livrou Israel do Egito. Assim temeu o príncipe de Midian. Assim temeu Jetro, quando ele ouve o que ocorreu da saída do Egito até a guerra de Amaleque. E dessa mesma forma, o príncipe de Moabe, também quando vê Israel, tem esse mesmo temor. Quando nós vamos estudar ainda a porção de fala de Balaão, você vai ver ali o príncipe de Moabe. Ele vai chamar os príncipes, os sacerdotes, os idosos, os príncipes de Midian, né? Os anciãos, perdão, é a palavra que me faltava, os anciãos. Ele vai ter com os anciãos de Midian para ir contra essa nação. Ele diz assim lá em Números capítulo 22, agora
a assembleia irá lamber nossos arredores como um boi lambe a verdura do campo. Balaque, quando vê Israel acampado, a formação de organização dada pelo conselho de Jetro em benefício a Israel, quando o Moabe vê isso lá em Números, ele tem esse mesmo tremor e temor ao qual teve Jetro. E ele vai, segundo os rabis, se aproximar dos anciãos de Midian, porque eles queriam entender e conhecer quem é esse Elohim, quem é este povo ao qual as nações já anunciavam, né? Então, esses eventos da saída de Israel é o evento que Jetro e Yitro viu e ouviu. Ele diz assim, olha, vou ler para você aqui. Jetro, príncipe do panteão de Midian, seu antecedente era filho de Abraão, com a sua concubina Quetura. Você vai ver que faz parte de todo o âmbito familiar. Para evitar querelas de herança, Abraão, ainda em vida, reparte seus bens entre seus filhos. E para a segurança e proteção da aliança feita com Adonai, ele vai, em vida ainda, fazer a separação desta herança. Ele vai garantir uma herança principal para Isaac, porque é filho da promessa. Ele vai fazer proteção dessa herança. E os outros filhos que ele teve com Quetura, segundo os comentaristas, depois você pode ler na Torá, foram praticamente 18 filhos que ele teve depois de Sara. Então, ele vai dividir esses outros, com 18 filhos, não uma herança, mas ele vai dar doações, ele vai dar dádivas, conforme diz o texto da Torá. E assim, lá em Gênesis, capítulo 25, vai lá para você ver isso. O livro de Gênesis, no capítulo 25, narra essa questão, e ali você vai ver Midian, é um desses filhos de Israel. Midian é um nome masculino, tá? Ele é utilizado aqui no capítulo 25, olha o verso 1. E antes, em vida, ele vai fazer essa repartição. Tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirá, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Joksã gerou Sabá e Dedã, e os filhos de Dedã foram os Assurins, e os Leutsins e os Leumins. Os filhos de Midian eram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possui a Isaque. Mas os filhos das concubinas que tinham deu a Abraão presentes, e que ainda em vida separou-os do seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente. Então ele vai separar Isaque dos seus outros filhos. Eles são enviados para o Oriente, longe da presença de Isaque, para a proteção de uma aliança ao qual ele já havia feito com Adonai. Adonai fez com Abraão. Abraão dá tudo que é dele para Isaque, diz alguns textos da Torá. Em Gênesis capítulo 21, você vai ver ali que Isaque é o filho da promessa. É ele que vai receber todo o encargo de assumir a aliança para com Abraão, e Isaque depois passar para o seu filho Jacó, e depois as 12 tribos de Israel. Então, os filhos das concubinas de Abraão, ele recebe dons, eles recebem presentes. Então, quando ele chega ali no meio de Israel, ele já tem essa concepção de que a sua descendência recebeu presentes, e ele vai presentear Israel. Olha o verso 2 do capítulo 18 de Gênesis. Ele vai levar ali a esposa de Moisés e seus 2 filhos, como nós lemos. Volta lá, em Jetro, capítulo 18, nós já lemos. Ele traz com ele Zípora, e Gerson e o Eliezer. Os comentaristas da Torá, no Rumash é Torá também em hebraico. Ele cita que Jetro, o Rumash, os comentaristas, cita que qual é o contexto quando
Jetro leva Zípora e seus 2 filhos. Ele diz assim: se tu não saíres por minha causa, ele está chegando e ele manda o aviso para Moisés: se tu não saíres por minha causa, sai por causa da tua esposa. Se tu não saíres por causa da tua esposa, sai por causa dos teus 2 filhos. O Midrash aqui da Torá oral ensina que Moisés, quando ele ouve esse chamado de Jetro, ele se levanta e vai até Jetro. Eles falam que os comentaristas citam que essa frase aqui, esse texto que eles falam que Jetro fala: se tu não saíres por minha causa, sai por causa da tua esposa. Se tu não sair por causa da tua esposa, sai por causa dos 2 meninos, dos 2 filhos. Porque Jetro ali no meio de Israel é considerado um estrangeiro. Então a família toda era estrangeira. Nasceram fora de Israel ou fora do âmbito familiar de Israel. Foram criados tanto Zípora, que é Midian, e também os seus 2 filhos, criados ali na terra de Midian. Então, a Torá oral diz que, como ele era um estrangeiro, ele deveria penetrar Israel somente com autorização de Moisés. Ele quer chegar ao coração de Moisés apresentando: olha, se não é por mim, aquele que te acolheu em Midian por 40 anos, seja para a tua esposa. Se não for pelo amor da tua esposa, seja pelo amor dos teus 2 filhos. O importante é que ele queria penetrar em Israel, penetrar no povo de Israel, ali na comunidade de Israel. Itro representa para muitos um forasteiro, cuja atração é desfrutar, a atração que ele tem por Israel neste momento, é desfrutar dos direitos que Israel já havia adquirido. Um Elohim que os conduzia com milagres e grandes eventos. Aqui, ele agora vai querer saber quem é esse Elohim. Ele vai perguntar a Moisés. Vai lá para você ver. Capítulo 18 do Gênesis. Do Êxodo. Aqui, do Êxodo, ele diz assim, verso 5. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher, deste ao encontro de Moisés, do deserto ao monte de Elohim, onde se tinha acampado. Disse Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos, que eu acabei de ler. Então saiu Moisés ao encontro do teu sogro, e se inclinou, e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro todas as coisas que o Eterno tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, como o Eterno os enviara. Então aqui, nesse momento, Jetro vai ter todo o conhecimento que ocorreu dentro da terra do Egito. Ele ouviu falar os eventos de saída até a guerra com Amaleque, mas agora ele vai estar ciente de tudo aquilo que Adonai fez na terra de Israel, na terra do Egito. E ele quer ser participante desse evento. Ele tem interesse nesse evento. O interesse é verdadeiro de Jetro, pessoal. Ele quer conhecer esse Elohim poderoso. Ele tem por direito conhecer a esse Elohim. Ele tem por direito, Israel tem por direito, por obrigação, apresentá-lo. Ele é um estrangeiro, ele é um peregrino, assim como Israel foi no Egito. O termo para estrangeiro é ger. Ger é a mesma coisa que peregrino. Significava ali viver entre pessoas que não são seus parentes consanguíneos. Em vez de desfrutar dos direitos civis, dos naturais do lugar, o peregrino dependia da hospitalidade. Por isso que Moisés vem, o recebe dessa forma. Eles se abraçam, eles se cumprimentam numa reciprocidade. Por quê? Porque da mesma forma, Moisés foi recebido por Jetro em Midian. O capítulo 18, verso 9 diz isso. Alegrou-se Jetro em todo o bem que o Eterno tinha feito a Israel,
livrando das mãos dos egípcios. E disse: Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Diz em outra versão: Itro exulta o estrangeiro, por todo o bem que Adonai fizera a Israel, que ele socorrera contra a mão de Misraim, do Egito. Itro Jetro diz: bendito é Adonai, que vos socorreu contra a mão de Misraim, contra a mão de Faraó, socorrendo o povo contra a mão de Misraim. Agora, ele diz: penetro, sim, Adonai. Agora eu conheço Adonai. Eu conheço esse ser único. Eu não gosto quando eu falo ser único. É Adonai, esse Elohim único. E não ser, é um Elohim único. Adonai, Hashem. Desculpe, irmãos. Agora eu penetro, sim, Adonai. Ele diz: Adonai é grande, mais do que todos os Elohims, de todos os deuses que ele conhece, de todo o seu panteão de deuses ali em Midian. Ele diz assim: agora penetro, diz o texto. Eu entro em Adonai, sim, eu conheço o Elohim, a propósito do que ele premeditavam contra eles. Verso 12 diz: Itro, o sogro de Moisés, toma o erguido e sacrifícios para Elohims. Aaron vem e todos os anciãos de Israel com o sogro de Moisés, para comer pão de Elohims. Ele adquire o direito ao sacrifício. Jetro tem aqui, então, aquilo que nós falamos pela manhã, esse presente. Ele tem a oportunidade de desprender de seu posto de príncipe de Midian e servir agora somente a Adonai. Ele tem esse privilégio de agora, conhecendo Adonai, sim, penetro Adonai, conheço Adonai. Ele tem o desprender do seu posto de ser príncipe ou sacerdote de Midian e servir somente a Adonai. Aqui, Jetro inaugura oficialmente a participação dos estrangeiros ao serviço de Adonai. Ele vai, não que não existia a possibilidade, existia, mas oficialmente é ele quem inaugura. Você sabe, quando Israel sai do Egito, muitos egípcios, segundo o Midrash, acompanham Israel, né? Lá na frente você vai ver que eles chamam até de populacho. É aquele povo que se misturou aos costumes de Israel ali e saiu com Israel. Mas aqui oficialmente é inaugurada a participação de um meteco, de um estrangeiro, aqui no serviço a Adonai. Ele teve, Leonardo que me falou isso essa semana, eu conversando com ele sobre isso, ele fala bem assim, Leonardo Gama, ele fala assim: Léo, ele teve uma janela. Eu gosto muito das expressões do Léo. Ele teve uma janela. Ele disse: ele teve um Pessa. Você sabe que Pessa é uma noite. A noite de Pessa, passagem. Depois são os dias, passou. Você teve essa janela, é isso que ele está falando. Ele teve essa janela, essa oportunidade. E essa oportunidade, ele vai recusar e não vai permanecer. Mesmo inaugurando a participação oficial dos estrangeiros ao serviço de Adonai. Porque ele tinha por direito de ser participante do serviço a Hashem. Eu e você temos, ele também teve. Se você vai no Êxodo, capítulo 12, por que Leonardo citou uma janela, um Pessa? Fui para casa pensando nisso. Por que um Pessa? Quando eu vi a leitura e os comentaristas dizendo que o que chamou a atenção de Jetro foi a saída do Egito, ali era o Pessa. Ali foi a oportunidade de observar e querer ser participante. Então, o Pessa torna para nós uma coisa grandiosa, porque é uma oportunidade. Por isso que a gente fala, né? Convida seu vizinho, seu amigo para ser participante desse sacrifício.
ele é possível. Volta aqui um pouquinho a Bíblia no capítulo 12, para você ver ali no verso 17. 12, ali está falando de Páscoa. É o passar sobre. Essa é a janela que Jétro vê a oportunidade e se aproxima e diz: agora penetro, Adonai. Uma das frases mais lindas que sai da boca de Jétro é essa aqui, depois de todo aquele conselho, antes de todo aquele conselho que ele vai dar ali e vai beneficiar a nação de Israel até o dia de hoje. Ali em Êxodo capítulo 12, olha o verso 17, por favor. Ele diz assim: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino, tanto o meteco, quanto aquele que é estrangeiro. Está vendo? A legislação já prevê isso que vai ser inaugurado oficialmente por Jétro. Ele diz assim, olha, no final do verso 19: tanto o peregrino como o natural da terra. Então, a legislação de Pêssah, ela é uma. Não existe Pêssah para a comunidade X, para o país Y, para a cidade B ou A. Não existe. É um único sacrifício. Ele diz assim, é uma única legislação. Aqui é diferente que aquela legislação que foi comentada. Há leis para o Egito e há leis para Israel. Aqui trata-se de uma lei da Torá única. É direito do meteco? Sim. Jétro penetra Adonai por intermédio de Moisés, e ali ele vai conhecer o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas a Torá precisa ser cumprida. Olha no capítulo 43. A Torá precisa ser cumprida. Ali mesmo, capítulo 12, vai lá no verso 43. Olha só que interessante. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão: esta é a ordenança de Pêssah. Nenhum estrangeiro comerá dela. Olhe, preste atenção. A legislação anterior diz, havia uma previsão de que aquele que habita como estrangeiro, tanto ele quanto o natural, tinha por obrigação celebrar Pêssah. Olha aqui. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão: esta é a ordenança de Pêssah. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. Então, há uma prerrogativa para o estrangeiro, que é a circuncisão. Ele diz aqui, olha: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só carne se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne para fora da casa, não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, se tiver um estrangeiro habitando com o natural, e quiser celebrar Pêssah ao Eterno, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e celebrará, e será como um natural da terra. Nenhum circunciso comerá dela. A mesma Torá haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Fizeram todos os filhos de Israel como o Eterno lhe ordenara a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Eterno tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. É sobre esta legislação... Fala ali. Isso. Esse Pêssah que é a saída do Egito, isso, que tem essa aí. legislação. Isso. Porque a legislação ali de Jétro já permite a entrada do estrangeiro. Então, é isso aqui. Ele já havia claro. uma previsão, agora Israel precisa cumprir Torá.
ele não podia jamais impedir a entrada de Jetro e o sacrifício que Jetro fez aqui, você viu. Ele vai, ele toma o erguido. Porque aqui ele está dando a oportunidade de Jetro de participar e permanecer participando. Essa oportunidade quem dá é a Torá. Você viu aqui, ó. A todos. A todos, tanto o natural como o peregrino, como o meteco, né? Natural da terra como um peregrino, ele tem o direito dado pela Torá em celebrar e sacrificar Pessa, sacrificar a Adonai. Você vai ver que a Torá, ela vai ser norteada para que ela possa chegar a todos. Por isso que ela foi entregue lá no deserto. Por isso que isso tudo que nós estamos falando é antes da proclamação das 10 palavras por Moisés. Isso tudo vai ocorrer antes das 10 palavras. Mas vá lá em Levítico para você ver como a Torá ainda protege aquele que quer ter a oportunidade de penetrar, sim, Adonai. É a frase que Jetro usa e eu e você precisamos usar. Penetrar, sim, Adonai. Capítulo de Levítico, no 16, 29. Ele diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. Ele está falando de Yom Kippur. Afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que está entre vós. Você está vendo que agora o estrangeiro já faz parte das obrigações de cumprimento de Torá. Ok? Isso é importante nós empreendermos, senão você vai ficar naquela teoria que você só precisa conhecer as 7 leis de Noa. Tá bom para você, você não precisa cumprir mais Torá. Isso é uma inverdade. A Torá exige, oportuniza para que eu também possa ser participante de todo o compêndio de sacrifícios que traz para mim e para você, porque ali eu me encontrarei contigo. Vai lá em Deuteronômio, ainda na Torá, capítulo 16, para você ver que a inauguração oficial dada por Jetro, em ser participante, é a janela do Pessa. Essa é a oportunidade que o estrangeiro, aquele que não conhece Torá e quer participar e ser participante, ele tem o direito e ele tem depois que conheceu, por obrigação, cumprir Torá. Capítulo 16 vai falar também de Pessa, mas de outras festividades. Ele diz assim no verso 13, olha lá: festa dos tabernáculos. Celebrarás as festas do tabernáculo, verso 13. Durante 7 dias, quando houveres recolhido os produtos da eira e do lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu escravo, tua escrava, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o que se habitam na tua cidade. Todos. Papai, mamãe, titia, tudo aqui, está vendo? Durante 7 dias celebrarás a festa do Eterno, teu Elohim, no lugar que o Eterno escolher. Está vendo como a Torá tem uma ordenança? Senão você vai sacrificar em qualquer lugar o que é proibido pela Torá. Porque o Senhor, o Eterno, teu Elohim, há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos. E a tua alegria será completa 3 vezes no ano. Todos os teus homens aparecerão perante o Eterno teu Elohim, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa da semana, na festa do tabernáculo. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Eterno. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Eterno teu Elohim lhe houver concedido. Quem? Todos. Teu escravo, tua filha, verso 14, o estrangeiro, o levita, o órfão, a viúva, o estrangeiro, todos. No Números, precise ir lá não que eu vou ler para você. No verso 14 diz assim: quando um meteco residir convosco. O que é? A gente está falando meteco aqui porque a tradução é meteco. Meteco é o estrangeiro. Ele não é natural, ele não tem nenhum tipo de filiação.
ele é o estrangeiro, tá? Residir convosco. Ele faz o peça de Adonai. Números capítulo 9, verso 14. Ele faz o peça de Adonai. Ele faz o peça de Adonai. Não é a possibilidade. Aqui já vai, a Torá já estabelece. Ele faz o peça, conforme a regra de peça e conforme o seu julgamento. Ele faz assim, uma regra única para vós, para o meteco e para o autoctone da terra. Autoctone é aquele que não nasceu da terra, ou melhor, ele nasceu da terra, mas ele tem uma descendência estrangeira, mas habita ali. Então, todos estão têm por obrigação, segundo a Torá, celebrar Pessa. Então, você vai ver aqui, volta lá que Jétro, diante dessa oportunidade, agora ele vai aconselhar Moisés. Ele vê o trabalho que tem Moisés. Ele vê, alguns comentaristas dizem que ele não permanece por causa do tamanho do trabalho que tinha nas mãos de Moisés. Não, alguns comentaristas. Eu não concordo gosto, também. É a mesma coisa as leis de Noa. Para mim, uma chocarrice quando criaram esse segmento aí. E muita gente segue por isso, pelas leis de Noa. Porque você não tem obrigação nenhuma e nem de Shabat. Assim nós temos que desfazer todas as palavras de Yeshua. De Yeshua. Quando o Espírito desce sobre Yeshua, João Batista diz: eu vi o Espírito descer sobre ele e permanecer sobre ele. Quem permanece é aquele que entendeu e obedece e guarda tudo. Amém. Jétro não permaneceu porque ele escolheu. Retornar. Só isso que ele não permanece. É simples de entendimento, porque senão você fica arranjando justificativa. É muito comentário, é muita coisa em cima dessas coisas. Quando você vai em Números capítulo 10, você tem ali a Torá dizendo a verdade, por que Jétro retorna. Ele retorna. Ele não quis. Depois nós vamos lá em Números capítulo 10 para a gente ver. A causa, ela está ali. E a causa precisa ser bem clara para mim e para você, porque você vai se identificar com a sua causa quando você abandona Adonai. Meu filho, quantas vezes, quando nós iniciamos essa caminhada de retorno, e tiveram pastores, tem vários aqui que são testemunhas disso, que eles disseram da frente perante a congregação: tudo isso que vocês vivem não é para nós. Sim. Isso é verdade. Eu ouvi. Não é para nós. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio de seguir aquilo que ela quer seguir. Certa vez, eu recebi um pastor. Moisés, é para você, seu povo, não é para mim. Eu volto ao meu povo. É interessante que eu vi justamente depois da festa de Pessa. Um pastor esqueceu de levar um livro, alguma coisa, e ele pediu para que eu entregasse. Ele foi até me entregar, eu comecei a conversar com ele e ele disse essa frase que a senhora falou. Ela falou assim: eu não posso assumir isso para mim, porque eu tenho uma congregação inteira para cuidar. Como se a congregação inteira não tivesse inserido no contexto de ter a oportunidade de conhecer Torá e permanecer na Torá, em Torá. Ele diz assim, olha, capítulo 18. No dia seguinte, verso 13, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã à tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar Elohim. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare o estatuto de Elohim e as suas leis. O sogro de Moisés, Jétro, vê essa situação e diz assim: não, você vai perecer junto com o povo. Olha só o benefício deste homem que diz: sim, penetra Adonai. Olha a janela que Leonardo falou para mim essa semana, sendo oportunizada por ele. Ele só não vai permanecer. Ele diz assim, olha, ele só não vai permanecer. Ele diz assim, respondeu, onde eu estava? 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes.
certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Elohim seja contigo. Você vê que ele está em linha, em adesão a Adonai. Sim, eu penetro Adonai, ele está em linha. Ele: vou te dar um conselho, e observa se esse conselho está segundo a Torá de Moisés. A Torá não tinha sido entregue, mas ela estava no coração do homem. Aqui ele fala bem assim: olha, que Elohim seja contigo, que Elohim aceite ou não. Ele não está falando que é para fazer, ele está falando assim: ó, agora ouve a minha voz e te aconselharei. É um conselho, é um aconselhamento. E Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim e leva as suas causas a Elohim. Amém. Continua fazendo isso. Ensina-lhes estatutos e leis. Ensina a Torá para que o povo saiba que a Torá vai te acusar de que você precisa conhecer o seu e o meu pecado, a minha e a sua transgressão. Então, o Jetro está falando assim: olha, para que haja justiça, eu preciso ensinar a Sandra que se ela andar de costa é pecado, para ela não andar mais de costa. Você está entendendo a questão? Então aqui há o benefício para a nação de Israel, quando ele fala assim: olha, você precisa ensinar a Torá ao povo. É obrigação de Moisés? Sim. Ele diz assim: olha, você continua representando o povo diante de Elohim. Ensina-lhes estatuto e leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar, e a obra que deve fazer. Olha como ele define muito bem a obrigação daquele que está diante de uma assembleia responsável, que tem uma comunicação direta com Adonai, que ele precisa ensinar para que essa congregação possa saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Quando Moisés vai passar o cargo, estes encargos, para Josué, ele faz a pergunta a Adonai: Adonai, o que eu faço com Josué? O que ele fala ali no capítulo de Números 27, se eu não me engano? Coloca sobre ele estatutos e mandamentos. Vai dar continuidade ao mesmo processo. Então aqui, o conselho de Jetro, ele é tão valioso que você recebe ele como ele recebe como presente uma porção específica para ele. Ele diz assim: mas procura dentre o povo homens capazes, temente a Elohim, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Julguem a este povo tudo que em todo tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles levarão contigo. E eles a levarão contigo, vai ajudar a levar a carga. Isso, se fizeres isto, e Elohim assim ordenar, eu te aconselho. Mas se Adonai concordar e te ordenar, está vendo as palavras que Jetro usa? Ele diz assim, se te fizer, verso 23, se isso fizer, se Elohim assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Haverá paz na congregação de Israel se todo mundo souber as leis e mandamentos. Saber e conhecer que é pecado. Paulo ensina isso. Se a Torá não fala que roubar é pecado, ele não saberia. Então ele está falando que a Torá expõe o meu e o seu pecado para que você possa reconhecer e não fazer, e se aliviar dessas cargas, que aqui ele fala. Assim, a ti mesmo aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Ele vai dividir essa sequência aqui. Então você vê que há um benefício maravilhoso aqui para Israel até os dias de hoje. Agora olha só, vamos dar continuidade. Ele diz assim, 25:
24. Moisés deu ouvidos à palavra do seu sogro e fez tudo o que lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes e a todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Ele teve a bela contribuição. Estabelecimento de um Sanhedrin aqui para Israel. Mas ele não quis permanecer. Ele não quis permanecer porque ele preferiu voltar para o meio dos seus. Aqui, Números capítulo 10, não é isso que a pastora falou? Isso. Vai lá para você ver em Números capítulo 10. Tranquilo, né? Ele vai decidir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá, vamos começar aqui da 29, pode ser no 29 mesmo. Número 10, capítulo 20, Números 10, verso 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos caminhando para o lugar que o Eterno nos prometeu. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, pois o Eterno prometeu coisas a Israel. Então, você observar que todas as vezes nós estamos orando, nós desejamos àquele que estão conosco o mesmo bem que Adonai faz a nós, faz a eles também. Não é assim a nossa oração? Vem daqui, dessa condição aqui. Ser participante das mesmas bênçãos, mas também das mesmas obrigações. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, pois o Eterno prometeu coisas boas coisas a Israel. Respondeu ele: não irei. Estou voltando à minha terra, à minha parentela. Vou voltar para o meio dos meus, mas não vou dar continuidade à obra. É aquilo que a pastora exemplificou aqui dos pastores que vêm e no dia da janela de Pêssah, a oportunidade, mas ele prefere: não, vou voltar para o meio dos meus, porque eu tenho minhas obrigações, o meu conforto e o meu lar lá. Verso 30, respondeu ele: não irei, estou voltando para a minha terra e a minha parentela. Tornou-lhe Moisés: não nos deixe, tu sabes onde devemos nos acampar no deserto, e de olhos nos servirás. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Eterno nos fizer. Assim partiram do monte do Eterno a caminho de 3 dias. A arca da aliança do Eterno seguia diante deles, para lhes buscar o lugar de descanso. Há duas aqui condições. Jetro aqui perde a oportunidade de ver a manifestação, a teofania de Israel ali no Monte Sinai, porque não permaneceu. Esse aqui, Obabe, filho de Reuel, filho de Jetro, o midianita, ele deixa de acompanhar, ele vai perder a oportunidade de pisar na terra prometida. Você vê aí que há perdas quando eu não permaneço, quando eu deixo de desfrutar aquilo que Adonai traz para mim e para você. Yeshua, ele vai ensinar que quando se abandona a sua própria vontade, quando eu abandono a minha própria vontade para seguir a Adonai, para fazer aquilo que a Torá exige de mim e de você, quando nós abandonamos a nossa própria vontade e nós fazemos a vontade de Elohim, vai haver a consagração do nome de Hashem. Olha que tão grandioso é quando você decide: não vou fazer conforme as minhas vontades, mas vou seguir ao Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando assim um de vocês ou eu mesmo faço, neste momento vai haver a consagração do nome de Hashem. É esse nome que é o primeiro do mandamento que é consagrado. Então você, quando tem anular a minha e a sua vontade em favor de Adonai, você está concordando já em adesão no primeiro mandamento ali das tábuas. Vai lá para você ver. Oi? Você faz adesão ao único. Ao único. Ao
E você permanecerá. Baruch Hashem. Vamos lá para você ver isso em Mateus. Deixa eu pular aqui. Cada horário. Mateus capítulo 6. É o Kadish. Que você ora. E que você canta. E que você proclama todos os dias. De manhã à tarde. Que você canta. É o Kadish. É uma consagração que você tem. Que você faz, abandona a sua vontade e aderir ao único Elohim. Mateus capítulo 6, verso 7. Não, vamos no verso 9, né? A oração começa no verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Elohim, que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas não vos assemelhareis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessita antes de lhe pedires. Antes de você anular a sua adesão, anular a sua vontade, para fazer a vontade de Adonai, Adonai já sabe qual é a sua necessidade. Portanto, verso 9, orareis assim: vosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não vos deixes cair em provação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e agora para sempre. Olha a versão que nós cantamos. Quando orares, não useis de vãs palavras como os goíms, que creem, por força de palavras seremos escutados. Então Adonai vai ouvir a sua e a minha oração. Verso 8, vós, portanto, não se semelhareis a ele. Sim, vosso Pai penetra nas vossas necessidades. Ele sabe o que você e eu precisamos anular para que eu venha fazer adesão a Ele, antes mesmo que você e eu possamos pedir. Então orareis assim: Pai nosso dos céus, teu nome se consagra. É tão preciosa essa questão, essa não oportunidade de Jétro, que ele diz assim: Pai nosso que está no céu, o teu nome se consagra. Porque eu anulo a mim para que o nome de Adonai se estabeleça. O teu reino vem, tua vontade se faz, e não a minha. Aí você vai anular a sua vontade e vai fazer a vontade daquele que te criou, como nos céus, na terra também. O termo aqui, consagra, é Itkadash, a primeira expressão de todo hebreu a pronunciar a sua oração do Kadish. É essa expressão. A sua raiz é Kadash, ser sagrado ou consagrado. Que homem, na presença do Elohim, torna o momento sagrado através da evocação do nome de Adonai. O Kadish vai colocar você em momento sagrado. Olha que grande verdade traz a Torá para mim e para você. Quando eu anulo a minha vontade, faço uma adesão à vontade de Adonai, eu consagro o nome de Adonai, eu entro tanto no ambiente quanto no tempo sagrado. É eu e Adonai. A minha vontade é a vontade dele é a minha vontade. É a união das vontades, como diz alguns rabis. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Assim Yeshua diz. Este nome é que a Torá é anunciada. É com este nome. Vou terminar aqui. É com este nome que a Torá é anunciada.
capítulo 19. Vou encerrando aqui, para que nós possamos dar continuidade. É o capítulo 20, né? Diz assim: então falou Elohim todas essas palavras: eu sou Adonai, o teu Elohim. Olha aqui que este nome começa a ser anunciado na Torá. Esse nome sagrado que vai consagrar o ambiente e a você quando você se une a ele. Então, quando Jétro deixou de oportunizar esse momento aqui, ele foi embora. Ele voltou para as suas atividades comuns. Ele não quis se unir na vontade de Adonai. Ele perdeu isso aqui, olha. Consagrar um tempo e o nome de Adonai. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Este é o Pessa. Esse é Pessa. Aqui é Pessa. Eu sou o eterno teu Elohim. Aquele Pessa que nós lemos lá no capítulo 12 do Gênesis, do Êxodo. É ele aqui, ó, falando. Eu sou o Elohim. É ele. Aquele momento que Adonai tira Israel do Egito é um momento sagrado. É um momento de consagração. Se Israel não sai, Israel perde o tempo. Leonardo acho que ensinou isso para a gente. Ele ensinou isso para nós. Israel, por isso que Israel vai ser forjado. Por isso que o Egito vai expulsar Israel. Vai, agiliza a ida deles. Por causa dessa consagração. Para que o nome de Adonai seja consagrado e anunciado. E ele abre os 10 mandamentos assim: Anohi Hashem Elohecha, eu sou o eterno teu Elohim. Que ele possa ser o nosso, único Elohim de nossas vidas, e que nós possamos ouvir a sua voz e andar segundo a sua vontade. Pai, muito obrigado. Obrigado pela habitação da tua casa. Esse lugar nos traz uma segurança sobrenatural, Pai. Muito obrigado pelo conforto que há nela. Que o teu nome seja consagrado em todos os momentos ao qual nós vivemos juntos, em família, em união, para que nós possamos lembrar sempre que nós precisamos ceder para que Adonai apareça e a Torá seja anunciada por toda essa cidade. Cidade é essa, Pai, que está entregue aos homens vãos, aos homens maus, aos homens de Belial, neste período. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor intervenha nessas questões e proteja aqueles que precisam ser protegidos, ó Pai. Oportuniza aqueles que precisam retornar para Ti com segurança. E assim nós oramos diante da Tua Torá, em assembleia reunida e em momento solene, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Shabbat Shalom. Certamente há de se cumprir. Saiba justo que por sua fé viverá. Espera tão somente na palavra de Elohim. Confia na visão, mesmo mais.